Muito obrigado pela apresentação. Acho que você falou mais do que eu sabia. O primeiro livro que escrevi foi relacionado a relacionamento, que foi na verdade uma pregação que eu fiz. E aí alguém me perguntou: "Você vai fazer essa pregação em outro lugar?" Como eu não costumo assim repetir pregação, né, porque não me convidam uma outra vez. Mas aí eu decidi escrever e deixar em livro, né, que foi este livro aqui, Submissão Não é Palavrão. É um livro para. Você pode notar o título, né? Então, submissão não é palavrão. A Teca mandou escrever, eu escrevi. Aí, às vezes parece que é para mulher esse livro, né? Submissão não é palavrão. Quem deveria ler, na verdade, não são as mulheres. Para elas, isso aqui é fácil. É a gente que não compreende muito bem, né? Acho que esse assunto, mas enfim. Muito bem, quero agradecer o convite também. É bom voltar, principalmente para a Teca, né, como ela já mencionou, ela nasceu na congregação de Carlos Prates, então é bom voltar a frequentar a congregação, mesmo que virtualmente, né, como a gente costuma dizer do lado de cá, a uma tela de distância. Então é bom estar com vocês também e saber que vocês estão usando bem assim a tecnologia para se juntarem e a gente está até conseguindo fazer acho que mais coisas, né? E graças a Deus por isso também, né? Bem, o tema que eu fui convidado a falar foi uma vitória a cada dia, que é o casamento. O casamento realmente devia ser considerado isso, dessa maneira, né? Uma vitória a cada dia. E de fato é uma vitória a cada dia, onde nós aprendemos a vencer. Constantemente estamos vencendo. Mesmo quando a gente acha que está perdendo, faz parte da vitória. Faz parte de um processo assim que não acabou. E esse processo é longo. Notei aí que tem um casal com quase 50 anos, outro com 48 anos. Vocês já chegaram à perfeição, na verdade, no casamento, não foi? Falta alguma coisa? Vocês já pararam, por exemplo, de brigar? Valdir, Laci, Ela... Já que bom. Meus pais têm não, ela pergunta. 58 anos de casamento, né? Eu sei que eles também ainda não pararam de brigar. E talvez nunca vão. E isso não é o problema. Não é problema. A gente tem que aprender a brigar. Quer dizer, aprender a administrar as nossas diferenças, que sempre vão existir. Pode ter certeza absoluta que eu nunca vou compreender a minha esposa. Eu nunca vou compreender a minha esposa. E bom, estamos em empate, porque ela também nunca vai me compreender. Bom, né? E sempre então é uma novidade, sempre é uma surpresa. Como disse, a gente está com quase 32 anos de casamento, ela sempre me surpreende, é inacreditável. E ela me diz a mesma coisa. Nós estamos ainda em processo de amadurecimento. E quando chegarmos à idade de casamento dos meus pais, né, longevidade de casamento deles, 58 anos, ainda assim a gente vai estar ainda se adaptando. Na verdade, então, o casamento não é para a gente compreender um ao outro. O casamento é para a gente se adaptar um ao outro. O casamento é para a gente aprender a conviver junto com as diferenças. E as diferenças no casamento são muito bem-vindas. Já começa por tudo. Na verdade, nós somos totalmente diferentes. E a gente se engana quando está namorando. Puxa, quanta coisa a gente tem em comum, né? Mal a gente sabe que a gente não tem muita coisa em comum. Pelo contrário, a gente tem muito pouca coisa em comum. E graças a Deus, por isso o casamento sempre é uma novidade, sempre pode ser bom, mas depende muito da gente assim, ter a disposição de se adaptar. Muitas vezes a gente não está disposto a se adaptar, mas a gente tem que se dispor a isso, a se adaptar. Bem, mas não deixa de ser uma vitória a cada dia, até aqui, pelo menos. Um casamento de sucesso, dizem, né, secularmente, precisa de duas coisas. Precisa de paciência e precisa de beleza. Se não der certo, paciência. Se der, beleza. É assim. Mas imagina agora que a paciência tem limite e a beleza também. A beleza acaba, não é? A paciência também acaba. Se você já não tem mais paciência e a beleza já acabou, bem-vindo ao casamento. Agora vem a realidade. Agora é a verdade. Porque até então, o que nós vivemos não é exatamente amor. Quando eu me casei, provavelmente quando a minha esposa também se casou comigo, claro,
Nós não nos amávamos, nós não sabíamos exatamente o que era amor. Nós fomos descobrindo ao passar dos anos. Ainda estamos descobrindo esse processo de amor, o que é o amor. Casamento é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. Nós estamos muito satisfeitos com o casamento que Deus nos deu. Casamento é uma união de diferenças, como mencionei, começa da casa, nós somos de famílias diferentes, cidades diferentes, formação diferente, sotaque diferente. Eu sou do Paraná, idade diferente até, né? Eu sou do Paraná, ela é de Minas, e várias coisas diferentes assim. Nós temos muitas mais diferenças do que a gente gostaria de ter. Deixa pai e sua mãe, se une à sua mulher. E é uma mudança realmente geográfica, uma mudança de muitas coisas. Não é o casamento dos nossos pais, é alguma coisa nova. A gente, é claro, que traz uma bagagem de lá, nem sempre boa, nem sempre ruim, claro. Graças a Deus a gente tem essa referência que são nossos pais, né? E graças a Deus nossos pais, os pais da Teca, por exemplo, Teca, quantos anos eles foram casados? Quase 60. Quase 60, e meus pais também estão chegando a 60 anos. Nós temos boa referência quanto aos nossos pais. Eles nos deram esse grande exemplo de serem casados por muitos anos. E isso é bom. Então, uma união de casa e mente. Eu não sei exatamente qual é a etimologia da palavra casamento, mas eu gosto dessa. É uma etimologia talvez mais romântica, etc. Mas eu gosto dessa explicação. Qual é o sentido do casamento? Qual é o significado do casamento? É uma união de casa e de mente. Casa é fácil, unir a casa é mais fácil do que unir a mente. A mente, na verdade, a gente se adapta um ao outro. A gente nunca vai compreender um ao outro, graças a Deus. A gente nunca vai conseguir chegar naquele patamar assim que não existe, na verdade. E sempre é muito bom isso ao mesmo tempo, né? Nós somos dois corpos diferentes que estamos nos transformando em um, até a volta do Senhor, ou se Ele chamar um de nós antes, né? Então, para o homem, nesse caso, principalmente o homem, isso é muito significativo, né? Diz a palavra de Deus, quem acha uma esposa, acha o bem. Então, nós estamos muito bem. Se você é casado, pode ser que você não pense dessa maneira. Pode ser que você até tenha alguns motivos para não pensar que você está bem. Mas a palavra de Deus está dizendo que você achou um bem. É uma preciosidade, essa é a verdade. O universo da mulher é uma coisa incrível, ao meu ver, não é? E acredito que Deus fez exatamente dessa forma com propósitos. E ele ainda diz, recebeu uma bênção do Senhor. Quem achou uma esposa recebeu uma bênção do Senhor. Então as mulheres são uma bênção de Deus, mesmo que às vezes nós esqueçamos disso ou nem sequer consideremos isso, mas elas são uma bênção que Deus nos dá. Então, para o homem é isso, para o homem o casamento é isso, é achar o bem, é achar uma bênção. Já para a mulher, eu não sei, como homem eu posso dizer que dizem também que a mulher, casamento para a mulher é a troca da atenção de muitos pela ignorância de um só. Eu não sei, né? Mas às vezes parece que faz bastante sentido, né? Principalmente para elas, né? Mas para o homem é muito bom. Às vezes, quando está muito bom para um lado, nem sempre está tão bom para o outro, né? Está pesado para o outro lado, né? Isso acontece muito em casa, né? Nas tarefas domésticas, por exemplo. Mas como o homem pode conseguir a vitória no casamento? É comportamento, é pensamento. Começa realmente ali onde nós talvez chamamos de coração, que seja o nosso cérebro, né? É racional, é uma escolha, é uma decisão que a gente faz. Amor é a vitória do homem. A vitória do homem chama-se amor. Muitas vezes nós, como homens, nós consideramos que isso seria fraqueza. Eu demonstrar amor por minha esposa. Parece uma fraqueza, mas para ela também o que ela precisa fazer muitas vezes pode parecer e ser chamado de fraqueza. Mas a vitória do homem é o amor. O amor é uma decisão. O amor é algo racional. Emocional não é amor. Emocional é outra coisa. Nós estamos falando sobre o amor verdadeiro, lógico. Né? Não é o amor que o mundo tem. O amor que o mundo tem, qualquer forma de amor vale, segundo o mundo. Não é esse tipo de amor que Deus colocou no casamento. A minha avó, só para lembrar, né, um pouco da história da minha avó, ela nasceu em Três Corações, minha avó. Então ela mineira, minha mãe mineira também nasceu em Três Corações, né?
Mas minha mãe quase não conta, que ela foi muito pequenininha para o Paraná, mas minha avó, ela tinha cerca de 15 anos aproximadamente, e um dia ela foi levada para a cidade e falaram para ela, ó, escolha um tecido branco. Ela não soube exatamente por quê, mas ela descobriu, naquele dia ela ia casar. Ela não sabia, ela descobriu assim. E ficou casada mais de 60 anos também. E eles aprenderam a conviver juntos. E antigamente era exatamente assim. Você não escolhia. Você não escolhia. Você escolhiam por você. Por interesses ou etc. E as pessoas viviam juntas muito mais tempo do que hoje em dia, em média. Então, amor é uma decisão. Você decide, você segue as convenções também sociais. E hoje em dia as convenções sociais é que 50% dos casamentos não vão dar certo. Mas nunca se casou tanto quanto ultimamente. Mas nunca se separou tanto quanto antigamente, ou ultimamente. Então, mas amor é uma decisão. Deus, por exemplo, nos dá a prova de amor, decidiu nos amar. Deus amou o mundo. Ele não diz que Deus olhou para o mundo e o mundo atraiu a Deus e etc. Não foi assim. Deus decidiu amar o mundo. Isso é amor, isso é o verdadeiro amor que segura qualquer casamento. Decisão. A vitória do homem é isso. Tomar uma decisão de ser realmente um homem que ama a sua mulher. E a mulher está acima, sua esposa está acima dos filhos. Muitas vezes nós consideramos que os nossos corações estão nos nossos filhos, o casamento às vezes está nos filhos. Não está. A verdadeira razão do amor é entre marido e mulher, porque se eles não se amarem, estão dando uma lição para os seus filhos, que é muito triste essa lição. A maior prova que eu amo meu filho é quando eu amo e mostro isso na prática a mãe dele. Essa é a maior prova que ele tem de que eu realmente o amo. E estou dando exemplo para ele. Paixão é sentimento. Então, sentimento não é amor. O sentimento passa. O amor é cego, né? Mas, melhor, desculpa. A paixão é cega. O amor é a realidade. O amor é decisão. O amor abre os seus olhos. Paixão é uma coisa cega, que você se arrepende por ter entrado nessa situação. E não é isso que é a proposta de Deus para todos nós. Paixão é passageira. Amor é mais durável e mais forte que paixão. Deus não se apaixonou por nós. Quando a gente ouve alguém falando sobre a paixão de Cristo, essa expressão é um pouco mal usada, né? A paixão de Cristo significa sofrimento. É isso que significa, e não é o que a gente está falando sobre paixão no sentido de aquele sentimento. Jesus nunca foi apaixonado por este mundo, ele amou o mundo de verdade. Nós queremos saber o que é amor. O amor, a prova é Deus, no caso Jesus, nos deu a sua vida. Isso é a prova de amor. E amor é mais forte do que paixão. Por exemplo, homens querem ganhar uma discussão na sua casa? Querem ter sempre a última palavra e sempre ter razão? Trate com amor. Vai dar mais trabalho, sem dúvida nenhuma, mas você vai sair sempre vitorioso. Pode ter certeza absoluta. E não é fácil, é claro. Amor é a parte mais difícil. A parte mais fácil, eu vou adiantar um pouquinho o assunto, mas depois eu explico, tá? A parte mais fácil é das mulheres. Bom, daqui a pouco eu vou ter que explicar, não é verdade? Agora eu vou ter que explicar. Daqui a pouco. Mas essa é a parte mais fácil. Ame como Jesus. Se o papel do homem é amar, essa é a vitória dele, essa é a força do homem, nós devemos amar como Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso é fácil de fazer? A que ponto que o homem tem que amar a sua esposa? Ao ponto de que Jesus amou a igreja, se entregando por ela. Isso é amor. Se entregar por sua esposa. Não significa morrer por ela, morrer de amor, aquelas coisas que a gente ouve. É muito mais do que isso. Isso vai acontecer durante a passagem dos anos. E não é fácil de fazer, mas esse é o papel de Cristo. O papel do homem é ser parecido com Jesus. Esse é o papel do homem. Um papel muito difícil, ser parecido com Jesus. Então, o papel mais difícil num casamento é o papel do homem. Mais responsável, no sentido, mais responsabilidade é o homem. Se existe, por exemplo, um dia o divórcio, o culpado maior
é o homem. Pode ser que ele até tenha alguma razão, mas culpa também. Ele tem mais culpa do que a mulher. Nós precisamos amar como Jesus. E olhando para essa passagem até, a gente vê que a vitória do homem é se parecer com Cristo. Então, e esse é o objetivo de todos nós, tanto homens como mulheres, mas o homem tem que ser parecido mais com Cristo. Então, amar é a vitória do homem, que é se parecer mais com Cristo. Quando ele olha no espelho, espiritualmente falando, né, ele tem que ser parecido com Cristo. Sua esposa deve ver Cristo nele, seus filhos devem ver Cristo nele, a sociedade toda deve ver Cristo nesse homem. Caso contrário, se isso não acontecer, nós não temos nem sequer condições para ter presbitério, por exemplo. Porque quando nós vemos Cristo nas pessoas, aí sim nós estamos preparados para servir o mundo, não somente a igreja, né? O que uma mulher faria por um homem que fosse dessa maneira? Um homem que se entrega por ela. O que uma mulher faria por esse homem? O que uma mulher faria por um homem que deixa ela gloriosa, ela se sente gloriosa com ele? Sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito. É assim que ela se sente. O que uma mulher faria por um homem assim? O que uma mulher faria por um homem que ama e cuida dela? O que uma mulher faria por um homem assim? Bem, isso é fácil. Ela seria uma mulher vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Mas a vitória da mulher tem uma palavra para isso também. Submissão é a vitória da mulher. Primeiro passo, já não estou dizendo que é fácil somente, não é? Mais difícil é o papel do homem, se parecer com Cristo, amar como Cristo, e voltando àquelas palavras que foram usadas, foi o que Jesus fez. Se você lê em Efésios capítulo 5, Jesus se entregou pela igreja, e é assim que o homem deve fazer por sua mulher. Jesus, ele deixa a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e sem defeito, sem mácula nenhuma. É assim que um homem deve fazer com sua mulher. Jesus ama e cuida só da sua igreja, e é assim que um homem deve fazer com sua mulher. Tendo dito isso, submissão é a vitória da mulher. Primeiro, para conseguir ser submissa já é uma vitória. E muitas vezes, até Jesus vem de maneiras estranhas para as nossas vidas. Às vezes ele vem através de uma pessoa com fome, às vezes ele vem através de uma pessoa com sede, uma pessoa com necessidades, doente, pecadora, e às vezes vem através de um marido difícil de lidar. Jesus vem de várias maneiras. E ser submissa em situações adversas como essas já é uma vitória. Mas para a mulher é muito mais fácil se ela tiver aquele tipo de homem. O homem que ama ela como se ela fosse a igreja. Como se fosse o relacionamento entre Jesus e a igreja. É esse relacionamento que é o ideal no casamento. Segundo o que nós vemos lá em Efésios capítulo 5. É o desenvolvimento, por exemplo, do domínio próprio. Só quem tem domínio próprio consegue se submeter. Claro que a submissão também está no amor, e a submissão deve ser para todos. Todos nós temos que ser submissos, assim como o próprio Jesus. Se a gente lembra aqui de Filipenses capítulo 2, Jesus se submeteu e se transformou em servo, assumindo a forma de servo. Significa o quê? A forma humana. E se esvaziou de si mesmo. Não tomou como arrogância da sua parte o ser igual a Deus. E era. Mas esvaziou a si mesmo. E se tornou um de nós. Então Jesus se adaptou a nós. E mostrou realmente que ele nos amava e nos ama. Da mesma forma nós devemos fazer no casamento. Nos submeter uns aos outros. O homem usando o amor como sua força. A mulher usando a submissão como a sua força. Em relação à submissão, é uma grande vitória. Veja só que a gente faz isso. Para controlar a natureza, nós precisamos nos submeter. Porque nós vamos morrer rapidamente. Nós vivemos nessa terra, vou exagerar bastante, 120 anos. Mas a natureza continua. Se nós quisermos viver mais, precisamos nos submeter à natureza. Nós somos... Eu não sei se você acredita em alienígena. Eu acredito e eu olho nele todo dia no espelho. Nós somos alienígenas. Se você pensar bem, Deus fez toda a criação e o que ele criou por último? Nós. E não é verdade que a natureza nos ataca?
Estamos vivendo numa situação atualmente, né, com o coronavírus, que a natureza está nos atacando, porque nós somos os intrusos. E nós adaptamos toda a natureza para nos servir. Ao mesmo tempo, que se nós quisermos uma longevidade, ter uma vida mais longa, nós precisamos nos submeter à natureza. E nós fizemos isso recentemente. Ficamos em casa, nós nos escondemos, porque a natureza tomou conta. Não é verdade? Nós somos os alienígenas, estamos aqui para atacar, mas também estamos aqui para nos defender. E é o que acontece. Então, se você quer controlar a natureza, se submeta a ela. Você não vai vencer se você não se submeter. Por exemplo, não sei se já andaram de barco ou num navio. Para controlar o mar, nós nos submetemos, porque o mar é mais forte. Não dá para lutar contra ele. O vento, os aviões, por exemplo, eles se submetem. Até os barcos, por exemplo, não sei se você sabe, mas tem caminhos já naturais no mar, que eles pegam aqueles caminhos naturais e chegam mais rápido nos seus destinos. Eles não vão contra a maré, eles vão a favor da maré. Então precisamos nos submeter à natureza. E assim nós temos vitória. Para domar todas as espécies, nós precisamos conhecer os nossos limites. Você talvez tenha um leão em casa, eu sei que você não tem, né? Porque eu também não tenho. Mas se você tivesse um leão em casa, o que você faria para domá-lo? Se submeta, conheça o limite. Talvez você tenha um marido em casa, conheça o limite. Saiba que ele é mais forte fisicamente falando, e ele é mais forte ignorantemente falando. Então, se submeta e você vai vencer. A força e a vitória da mulher é a submissão. Do homem é o amor. Mas faltando um, o outro deve complementar. Falta submissão? Complemente com amor. Falta amor? Complemente com submissão. E um complementando o outro. E às vezes isso para o resto da sua vida, porque afinal de contas minha avó não escolheu, mas você escolheu. Então você se adapta ao que você escolheu. Eu e a Teca somos casados, como disse antes, quase 32 anos. Ninguém me forçou a casar com ela. E ninguém forçou ela a casar comigo. E agora o que nós vamos fazer quando nós temos algumas discordâncias? Vamos nos separar? Não, faz muito mais sentido nós nos unirmos e nos adaptarmos. E não há uma parte que vai sair vencedora. Nós dois vencemos e nós dois perdemos quando as coisas não vão bem ou vão bem, né? Se vão bem, nós dois vencemos. Se não vão bem, nós estamos no mesmo barco. Se o meu lado está entrando água, ela também vai sofrer as consequências e vice-versa. Assim é o casamento. Então, se falta submissão no seu casamento, complete com amor o que falta de submissão. Falta amor? Complete com submissão. Acho que eu falei certo? Acho que entenderam, né? Se falta amor, complete com submissão. Se falta submissão, complete com amor. Bem, conheça também os limites. Nós temos limite, sim. Submissão não é palavrão. Até foi estudando sobre o assunto que surgiu o tema para aquele livro, né? Nem era essa exatamente a intenção inicial, mas acabou chegando a esse ponto. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, como se ele fosse Jesus. Ah, mas ele não é, está muito longe disso. Faz de conta que é. Faz você a sua parte. Você não pode fazer a parte dele, ninguém pode fazer a parte do outro. Ninguém pode mudar a outra pessoa. A Teca sempre tentou mudar eu e eu sempre tentei mudar ela, até que a gente descobriu que se a gente fizesse isso e conseguisse, a gente ia perder a graça. Então a gente parou com isso, né? Não adianta tentar mudar a outra pessoa. A pessoa tem que mudar sozinha se há necessidade realmente. E talvez não haja, talvez seja muito bom continuar do jeito que está. Por que a mulher deve se submeter? Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Então nós estamos indo pelos ideais, logicamente, o marido deve agir como Jesus e a esposa deve agir como a igreja. E agora, a pergunta é, esclarecendo aquela parte, qual é a parte mais fácil? Ser como Jesus ou ser como a igreja? Sim, o papel do homem é mais difícil, é muito maior responsabilidade. Não quer dizer que é fácil ser igreja e tal, e nós obedecemos. É claro que nós ouvimos o que Jesus diz. É claro que nós concordamos com o que ele diz, e mesmo quando a gente não entende o que ele diz, porque a gente não entende muitas vezes. É claro que nós nos submetemos a Jesus e nós o adoramos, mesmo sem entender a profundidade
a largura, a altura do amor dele, e nós nos submetemos, porque nós sabemos que ele nos amou, e nos amou primeiro. Assim faria uma esposa, e assim faria um marido, cada um dentro do seu papel. E mesmo com diferenças, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, e a igreja, assim como a igreja, nós temos Jesus. E assim como o marido tem o papel de salvar a sua esposa, assim como também Cristo salvou a igreja. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Não fiquem assustados, mulheres, porque esse trecho de Efésios capítulo 5 é só isso mesmo que fala sobre vocês. E ele vai até o versículo 31, porque o resto ele fala só para os homens. Nesse trecho, ele fala 3 versículos para as mulheres e o resto para os homens. Quase, pelo menos uns 7, 8 versículos aí, fala para os homens. Então, dizendo, o papel do homem é mais difícil, é maior responsabilidade. Por quê? Porque é parecer com Jesus. Então, submissão não é palavrão, submissão é poder. Se submeta ao mar e você vai conseguir chegar onde você quiser. Se submeta ao vento e você vai conseguir voar. Se submeta no seu casamento e você vai conseguir levá-lo até o trono de Deus. Quanto ao homem, é o amor, como nós já falamos. Esse é o poder do homem, não é fraqueza. Amar não é fraqueza. Demonstrar amor não é fraqueza. E é difícil, eu falo como homem, como marido, é difícil demonstrar amor. Não é uma tarefa fácil. Mas não faz somente através de palavras. Mas se for falar, eu te amo, não esqueça que essa frase tem data de validade. Ela precisa ser dita várias vezes. E nós todos, pelo menos a maioria de nós, ainda estamos falhando e faltando, né? Até que poderia dizer também quanto ainda ela falta de ouvir isso. E acho que ninguém cansa de ouvir isso, né? Eu te amo. Né? É uma frase muito interessante e necessária no casamento, né? E é o melhor tempo das nossas vidas. Você já foi jovem, todos aqui nós já fomos jovens, né? E passou tão rápido, não é verdade? Eu não vi a hora de fazer 18 anos. Agora eu não vejo a hora de voltar aos 18 anos. Já fiz 18 anos umas 3 vezes, mas não é a mesma coisa. Eu já fui criança, já fui adolescente e já fui jovem. Mas eu já fui mais adulto na minha vida toda do que eu já fui criança, adolescente e jovem juntos. A maior parte da nossa vida é a nossa vida adulta. Então, nós precisamos investir muito. Invista você agora na vida dos seus filhos, por exemplo, para que eles sejam adultos felizes. É agora que se investe. Porque senão a gente não investir, não educá-los no caminho do Senhor, nos bons costumes mínimos assim, nós vamos ter a resposta daquela pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Basicamente, muitas vezes é o que a gente não fez. Quando a gente não faz nada, já é errado, né? E é o melhor tempo das nossas vidas, é a nossa vida casados. Casamento não é fácil. Mesmo assim, mesmo sendo o melhor tempo das nossas vidas, casamento não é fácil. Meu filho, ele se casou em 2019. Graças a Deus, um pouquinho antes até da pandemia começar, né? Foi em outubro que ele casou. E logo depois, né, em março de 2020, começou a pandemia e estamos ainda nela até hoje, né? E antes de casar, ele me perguntou: pai, quanto custa para casar? E ele estava gastando já bastante, né? Alugar lugar e etc. E a gente ajudando daqui e dali, etc. Eu falei para ele: olha, filho, eu não sei quanto custa para casar. Eu ainda estou pagando. Então, o casamento ele é para a vida toda, não é? Mas muita gente investe muito na cerimônia e não investe mais nada no casamento, ou nunca investiu nada no casamento. Cerimônia não é casamento. Casamento é relacionamento, é o juntos sozinhos lá em casa. E lá nós sabemos realmente quem nós somos. Quando nós estamos namorando, nós não sabemos o que nos espera. Mas quando a gente casa e passa ao primeiro, segundo, terceiro ano, começa a realidade. Não necessariamente nessa ordem, né? Pode ser no primeiro ano mesmo, já começa a realidade e você fala: poxa, com quem que eu casei? Não é a mesma pessoa, né? Graças a Deus, porque aí vem as novidades do casamento, né? E o melhor tempo da sua vida está acontecendo e você não está vendo. Talvez mais tarde você vai começar a ver. Mas tem que pagar o preço realmente. Tudo que custa caro é que tem valor.
Eu fiz publicidade na faculdade. Uma das minhas formações é publicidade. E uma vez um professor perguntou pra gente: vocês acham que essas marcas que a gente compra no mercado é só marca mesmo? A gente paga pela etiqueta? Todo mundo acha muitas vezes isso, né? Ele falou: tudo bem, então traz um Bombril e traz um Assolan. E aí nós trouxemos, né? Ele pegou um copo de água, colocou um Bombril num copo de água e num outro copo de água ele colocou Assolan. E encheu de água. E falou: daqui uma semana a gente tem aula de novo, vamos ver qual é o resultado. Uma semana depois, o Bombril estava inteirinho. O Assolan, derretido. Você já deve ter visto como que fica uma esponja de aço na água, né? Toda enferrujada, toda derretida. Mas o Bombril, realmente, não é só marca. Não é só o preço, não é só porque é caro. Porque tudo que é caro tem valor. E nem tudo que, claro, né? Tem coisas que a gente às vezes confunde também. Por exemplo, nós somos salvos pela... É muito fácil a gente completar essa frase, né? Porém, quanto custou? Você acha que foi de graça? Não é, nunca foi e nunca será de graça. Eu recebi de graça, mas alguém pagou muito caro. Agora que eu já recebi de graça, cabe a mim começar a dar, e vai custar caro para eu dar para alguém. Vai custar muito caro, custa a minha vida, assim como custou a vida de Jesus. Eu tenho que dar a minha vida pelas pessoas, isso é amor. Da mesma forma com que ele nos amou, nós devemos começar a amar outras pessoas. Pessoas que nós às vezes até nem sequer queremos na igreja. Por incrível que pareça. Eu até vi uma frase ontem, acho, e eu até coloquei, fiz uma imagem dela. Jesus passou a maior parte do tempo dele com pessoas que a maioria dos cristãos não os quer na igreja deles. Já pensou nisso? Pessoas pobres, homossexuais, pessoas mentirosas, pecados de todo quanto é natureza. Jesus passou a maior parte da vida dele com pessoas assim. E nós não queremos essas pessoas na igreja. Então, foi de graça? Somos salvos pela graça, mas custou tão caro a ponto de Deus dar o seu Filho unigênito ao mundo todo. Um mistério que só vamos provavelmente compreender lá na presença de Deus. Já entendemos um pouco, mas agora é a nossa parte de fazer isso. Então, mesmo a graça custou caro. Se o seu casamento está difícil, porque tem valor. Não é à toa, uma coisa que é assim, de graça, não tem... Olha, desconfie. Como diz a frase, né? Isso é golpe, só cai quem quer. Né? Cuidado com o que você acha que não tem preço, não paguei nada. Né? Eu me tornei discípulo de Jesus, estou pagando até agora. A Teca foi pior para ela ainda, né? Porque ela se tornou discípulo de Jesus e o convite foi: carrega a cruz. Ela não sabia que era João Cruz. Foi pior ainda para ela, né? Ela tem a cruz de Cristo e eu também para carregar, né? Então, nós devemos ter ouvido essa passagem já e estamos carregando a cruz. E aonde fica a graça? Ela ficou lá quando eu aceitei. Daqui para frente tem um preço a pagar. Então não pense na graça como algo assim sem valor. Tem muito valor. Casamento realmente não é fácil. As dificuldades é que constroem as vitórias. Não sei se vocês todos aqui provavelmente sim, né? Conseguiram casa própria. Não é fácil. É muito difícil. O brasileiro até é humilhado em televisão, né, ao vivo assim, para tentar conseguir uma casa própria. O valor que tem. Quanto maior a casa, mais cara, mais valor deve ter. E é por isso que eles constroem prédios bem grandes e dão o nome de... Você sabe qual é, né? Edifício, porque é difícil. Porque é difícil realmente conseguir isso, né? E o casamento é assim, é uma construção que é feito dia a dia. E essas vitórias são pequenininhas, nem parecem vitórias muitas vezes, nem parece. Parece que a gente está vivendo uma derrota diária, mas a gente não está vendo, é que a gente está fazendo calo na mão, a gente está cavando fundo, a gente está indo até a rocha. E aí nosso casamento vai ser, olha, suporte os sofrimentos, as dificuldades. Olhe para o exemplo de Jesus. Não, ele suportou a vergonha de passar todo aquele
período de ser um ser humano, inclusive. Deus se transformar num ser humano, ele se adaptou a nós. Vergonhoso o que ele teve que passar por nós. Mas hoje ele está sentado ao lado direito de Deus. Aí talvez você possa pensar, mas Jesus não sabe o que é casamento, ele nunca foi casado. Como assim? Jesus nunca foi casado. E a igreja? A noiva de Cristo? O quanto ele sofre por ela? O quanto ele se entrega por ela, a ponto dele ser o nosso exemplo? Isso é o verdadeiro casamento. O que nós fazemos aqui é uma imitação do que ele fez lá na cruz, por sua esposa. E todos nós fazemos parte dessa história, como nós bem devemos saber disso, né? Casamento não é fácil, mas vale a pena. Com o tempo, se você não desistiu, se você também não fez o seu cônjuge desistir, porque isso é uma possibilidade, né? Fazer o cônjuge desistir, aí você vai ter o que olhar para trás. Eu costumo falar sobre evangelismo para algumas pessoas, principalmente na igreja, eu pergunto, ou questiono, desafio as pessoas, né? Falando, olhe 5 anos atrás, 5 anos para trás, se você já está na igreja há 5 anos. Olhe 5 anos para trás, quantas pessoas você já trouxe? Já o casamento, você também tem que olhar para trás, para poder olhar para frente, inclusive. Porque é olhando para trás, muitas vezes, que a gente olha que vale a pena. Eu não posso desistir do que me custou até agora. E não é fácil. Realmente não é fácil. Custa muito caro. Ainda estou pagando, ainda estamos pagando, mas é porque tem valor. Vale a pena. Não desista. E a gente descobre que foi o tempo de maiores dificuldades e sofrimentos no qual a gente mais cresceu. Quando eu mais cresci no meu casamento é quando eu achava que estava tudo indo muito mal. Mas agora eu consigo, 30 anos olhando para trás, eu consigo ver quantas coisas difíceis nós passamos. E passamos alguns bocados muito difíceis. Falecimento na família, desentendimento entre nós. Graças a Deus nós tivemos um casamento muito bom, eu acredito, né? Pelo menos eu posso dizer isso. Eu acredito que nós tivemos um casamento muito bom realmente, né? E tá muito bom também agora, porque nosso filho casou e nós estamos em lua de mel agora. Fica mais, né, fica melhor para a gente nesse caso, né? Então, não é fácil, mas se você não desistir, se você não fizer o seu cônjuge desistir, quando você olha para trás, você vê que valeu a pena. Você tem que ver o quanto você cresceu, e de fato cresceu. Cresceu bastante, e muito mesmo, né? Bem, concluindo. O casamento é uma vitória. Como nós vimos, é uma bênção de Deus, mas também é uma concessão de Deus. Você já pensou sobre isso? O casamento é uma concessão de Deus. Porque eu não pertenço a mim mesmo, minha esposa não pertence nem a ela mesma, nossos corpos pertencem ao Senhor e Ele nos concedeu um tempo juntos, que nós podemos aproveitar dessa vida juntos e registrar a vida um do outro. Então é uma concessão, uma bênção de Deus isso de fato, não é? É uma bênção que a gente recebe do Senhor. Então a gente tem que considerar, eu sou abençoado. Eu não sei se você já viu alguém que perdeu a esposa ou o marido. A vida triste que essas pessoas muitas vezes levam. A vida do homem é muito mais triste, a ponto dele não conseguir ficar sozinho, inclusive. Para a mulher parece até mais fácil, ela não precisa até quase do homem, né? Depois do divórcio ou do falecimento do marido, muitas vezes as mulheres não casam, mas não é o caso do homem. Não é bom que o homem fique só. Isso é um fato até, não é? Mas é uma vitória dada por Deus. E a vitória do homem dentro do casamento chama-se amor. Casamento leva o homem a ter que ser mais como Jesus. Se você não fosse casado, você não seria tão parecido com Jesus. Você entende o que Jesus sofreu, por que ele sofreu lá na cruz. E quais motivos para isso também. Amor é a força do homem. E nós devemos usar a nosso favor essa força. Quer uma mulher submissa? Seja como Jesus é para a igreja. E aí você vai ter com certeza uma mulher submissa. Porque você faz tudo para isso acontecer. A força da mulher, a vitória da mulher no casamento também tem nome. Submissão a Deus está na submissão ao próximo. E quem mais próximo do que o marido? E é, de fato, a vontade de Deus nas nossas vidas. Nada convence tanto da sua fé quanto a sua atitude.
Se alguma esposa tem, até Pedro fala sobre isso, né? Se você tem marido que não é crente ainda, como você deve ganhá-lo? Então ele tem uma regrinha lá. Ele fala, não prega para ele. É a sua atitude, é seu exemplo. Então, nada convence tanto da sua fé quanto a sua atitude. A submissão é que converte. Se você for tentar pregar para uma pessoa já começando a falar sobre inferno, acho que você não vai chegar muito longe, né? Talvez você encontre uma pessoa pecadora com a qual que você compara, que você acha que o seu pecado é menor, você fala, olha, você vai para o inferno. Né? Se você é um pecador, todos nós somos, então, mas o inferno não é a pregação nossa. Eu sei muito pouco do inferno e espero não saber nada logo no futuro, porque nem sequer foi criado para a gente, né? Então a nossa atitude deve ser submissa, dizendo, olha, Deus te ama, ou eu mostrar mesmo esse amor de Deus. Que amor é esse de Deus se ele não consegue ver? E se nós não conseguimos amar quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Parafraseando, né? Então, quer dominar o coração do seu marido? Submeta-se a ele por Cristo. Por Cristo tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Com certeza, seu marido não vai ter o que fazer. Ele vai ter que te amar. Porque domina o coração de qualquer homem uma esposa submissa. E tem muita coisa que não é submissão. Algumas vezes ficar calada não é submissão. Bom, tem tantas coisas que eu poderia falar o que não é submissão, né? Mas talvez a Teca possa falar também. Pensa aí, Teca. Eu peguei ela de surpresa. Alguma coisa? Que não é submissão. O que não é submissão? Concordar com o erro, por exemplo. Concordar com o erro não é submissão. Exatamente. Nós podemos até pegar outros exemplos, se vocês quiserem participar também, fiquem à vontade. Alguém tem alguma opinião sobre o que não é submissão? Não. Pegou todo mundo de surpresa. Tá bom, então ótimo. Vai pensando isso. Mas tem muita coisa, né? A igreja, por exemplo, submete a Cristo porque ele dá todas as razões para ela fazer isso. Então a mulher também. Mas, enfim. Ainda falando sobre essa vitória do casal, a vitória do casal é amor e submissão. E não é fraqueza. Mostrar amor não é fraqueza. Ser submisso não é fraqueza. Essa é a verdadeira força. A verdadeira força do homem, o amor. O amor é claro que é sem amargura, com sacrifício. A submissão, é claro, é muitas coisas, né? Voluntária, inclusive, né? Não forçada. Se for forçada, já não é submissão. Boa, Teca, aí ela me disse, então, entre linhas, o que não é submissão? Ser forçado. Isso não é submissão. Nós, como igreja, não somos forçados. Não seria submissão. Ser forçado não é submissão. Casamento tem valor. Primeiro, porque é instituição divina. Foi Deus quem começou o casamento. Tudo que é barato não tem valor. Relacionamentos que não te custam nada, é barato, não tem valor. Aventuras amorosas, né? Sexuais talvez, né? Seria mais apropriado falar assim, não tem valor. Pelo contrário, traz muitos remorsos, muitas dores, que nós não estamos dispostos a pagar esse preço. É um preço muito mais alto do que amor e submissão. Tudo que é barato não tem valor. Quanto mais difícil, mais constrói o seu caráter e forma Cristo em você, que é basicamente o objetivo de todos nós, formar Cristo em nós. Para ter sucesso no casamento, eu tenho até aconselhado eventualmente algumas pessoas como ter sucesso no casamento. Você tem que se cercar de conselheiros. Mas se há uma coisa que os casais, principalmente quanto mais jovens, mais eles detestam, é conselho. Como é difícil, e eu reconheço isso ainda, e para homem é mais difícil ainda. E muitas esposas até falam, olha, a gente devia procurar um conselheiro. Isso é uma afronta quase, né, para o homem, não é verdade? Mas conselhos é o que se cerca de conselheiros. Então, homem que não gosta de ir num talvez psicólogo, né, familiar, terapeuta familiar, etc., um conselheiro na igreja,
provavelmente não vai gostar mesmo, não é um grande problema, mas ainda assim você tem que se cercar de conselheiros. Eu também sou assim. Então o que que eu fiz? Então eu vou dar um exemplo para mim que funcionou, talvez seja bom para você. Eu me cerquei de vários conselheiros muito renomados. E eles estavam nos livros. Foi assim que eles me aconselharam. Eu tinha muitos livros sobre casamento. Hoje até tenho menos livros sobre casamento. Então, resolveu bastante. Então, quando nós tínhamos alguma questão, algum problema, eu até quase me trancava, e muitas vezes literalmente me trancava, ia lá nos meus livros e buscava naqueles capítulos específicos, eu olhava lá no sumário e via alguma coisa parecida com o que eu estava sentindo e lia. Primeiro a leitura me acalmava. Primeira função da leitura. E depois eu também aprendia o que eu devia fazer. Então se cerque de conselheiros. Os livros, por exemplo, são bons conselheiros, mas as pessoas são melhores. Claro que atrás das pessoas, atrás dos livros estão as pessoas. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Então se cerque de conselhos, aceite os conselhos. Talvez você ache que não tem valor nenhum. No mínimo, ouça. Certa vez eu e a Teca brigamos muito feio, e eu estava com razão. Só que, eu acho, né? É questão de opinião, né? E sempre é assim. Mas eu achava que tinha certeza que estava com a razão. Só que a minha atitude não foi boa. Eu estava na casa dos meus pais, inclusive, né? Nós estávamos lá na parte de cima e nós descemos e começamos a discutir. Meus pais desceram e porque viram, né, que não estava indo bem a coisa, a gente era recém-casado, pouco tempo mesmo. Eles nos deram o melhor conselho que eu já recebi. Na hora, é como o Hebreus fala, né? A repreensão não parece coisa boa, mas depois produz fruto de justiça, frutos pacíficos, né? E eles me deram o melhor conselho que eu dou esse conselho para todas as pessoas que eu posso. E sempre é tempo para você praticar um bom conselho. O conselho que eles me falaram naquela noite é: nunca durmam separados. Nunca durmam separados. E a gente tem praticado isso desde então. Nunca dormir separados. Eventualmente eu durmo no sofá também, mas isso é normal, né? Mas não foi proposital e nem porque a gente estava brigados, né? Como diz meu irmão, né, o Edinho, alguns conhecem, né, eu fui dormir um filme, né, então é mais ou menos o tanto que a gente dorme no sofá e tal, mas aí é uma coisa que a gente não tem televisão no quarto também, né, é uma coisa boa, acredito, não é uma regra, mas é uma coisa boa também. E foi muito bom esse conselho, foi o melhor conselho que eu recebi dos meus pais. Então, conselhos são valiosíssimos. Se não fossem, nós não teríamos Provérbios, nem Eclesiastes, por exemplo. E talvez nem sequer Cantares, né? Também são conselhos ali de sábios para que nós possamos aproveitar a melhor parte das nossas vidas. Quero agradecer novamente o convite, quero agradecer essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Aproveitar que o João está aqui, uns 10 minutinhos, para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser fazer algum comentário, por favor, sinta-se à vontade, né? Pode abrir. Quem gostaria de fazer alguma pergunta para o João sobre a aula? Para o João e para a Teca também, né? Alguma reclamação, eu trouxe a Teca. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a aula? João e Teca, muito obrigada. Gostei muito de conhecer vocês. Prazer. Gostei muito da aula, achei muito edificante. Já tive várias aulas, mas gostei muito da aula de vocês. Foi no ponto certo. Graças a Deus. Muito obrigada. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. João, eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta aqui. Como que a gente pode, no casamento, no momento que a gente está passando dificuldades, ver aquilo como vitória? Quer falar, Teca? Falei. É porque você falou aí, né, que a vitória do homem é amor, né, e da mulher é submissão, né? Mas como que eu posso ver assim, naquele momento difícil, aquele momento que eu estou me sentindo derrotado no casamento, que a gente está passando dificuldades, como ver isso como vitória? Bom, provavelmente, no momento, assim, a gente não vai conseguir ver. Os problemas, eles, na verdade, nunca são maiores, né, do que as soluções, mas a gente é que aumenta. O problema somos, na verdade, nós, né? A forma que nós olhamos para as coisas, né?
Os problemas naquele momento ali, e você pode falar sobre isso em várias outras áreas da sua vida. Foi nos piores momentos, momentos mais difíceis é que você mais cresceu, que você mais conseguiu realizações na sua vida. Comparei, por exemplo, com uma construção. Na hora que você está construindo, que você está criando calo nas mãos ou está gastando todo o seu dinheiro, você não está vendo o fim daquela obra, parece que nunca vai acabar, né? E de repente as coisas clareiam, né? No momento é muito difícil enxergar. Então, não olhe sozinho. Novamente volto àquela mesmo conselho que eu daria para qualquer casal, e os jovens principalmente, eu diria, se apegue à leitura, pega a palavra de Deus, né, e ela não vai ter talvez um índice ali, um sumário para você se orientar, qual parte fala exatamente sobre casamento, sobre relacionamento. Então pegue livros que eles já sumarizam isso e colocam como conselhos. Quase que qualquer livro, quase de qualquer denominação que fala sobre casamento é de um modo geral bom, porque não é uma coisa doutrinária. Se fosse doutrinária eu falaria para ter cuidado, mas sobre casamento, geralmente, é claro que com um certo receio e cuidado, mas você deve realmente ler, ir lá e ler sobre uma situação que você se identifique. Então, por isso eu digo, até eu e até que estamos escrevendo um livro novo sobre casamento, falando algumas coisas até que a gente mencionou aqui, e até na introdução do livro eu pergunto assim, por que mais um livro de casamento? E a resposta para mim, de certo modo, é fácil, porque é necessário, porque realmente é necessário. No momento, ele falou sobre, no momento da dificuldade, né? Como é que você considera isso uma vitória? Porque você tem que praticar ali no momento o domínio próprio e colocar em prática o fruto do Espírito Santo, né? Que na verdade dá vontade, nosso instinto é de atacar, né? É de ataque mesmo, porque se você acha que você está com a razão, é isso que você vai gritar e vai querer que isso seja imposto, mas quando a gente pratica, né, o domínio próprio naquele momento, a vitória está nisso, é em fazer a vontade de Deus, apesar da minha, como que eu posso dizer, apesar da minha razão, eu vou fazer a vontade de Deus. Então a vitória está nisso. Parece que eu perdi, né, essa briga, parece que eu fui derrotada, mas a vontade de Deus venceu. Então, a vitória está nisso, né? Vamos olhar para Jesus também. Pareceu que ele perdeu. Enquanto ele, ser humano também, parecia uma derrota total. Mas é exatamente isso que é o exemplo. Efésios capítulo 5 foi usado como uma base do que foi falado aqui, que fala que o marido é o cabeça da mulher, que fala a mulher seja submissa ao marido como é Jesus. Jesus ama a sua mulher a ponto de se entregar por ela e tudo mais. Então, tá com dificuldade no casamento? Olhe para Cristo. E Hebreus diz que nós estamos como se rodeados, capítulo 12, né? Rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E então deixemos tudo que nos embaraça e vamos correr para vitória, vou colocar dessa maneira, né? A carreira que nos está proposta. E ele diz como fazer isso. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo prazer que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então é o que eu diria também para a pessoa, olha para Jesus, olha o exemplo dele. Então, e é uma decisão que você tem que fazer pessoalmente, sentar e fazer a sua decisão ali, olhando para Jesus. Procure na palavra, a leitura da palavra, mas é claro que você talvez não saiba por onde começar. Qual livro fala sobre casamento? Cantares? Não. Acho que não vai ajudar muito nesse momento. Então, pegue alguma coisa já, alguém que estudou sobre o assunto, que passou por situações difíceis no casamento e que deu conselhos. Pegue, se cerque de livros, se cerque de autores, bons autores que falam sobre casamento. Eles vão te dar algumas ideias, algumas direções. Então, sempre invista. Outra coisa que eu mencionei no casamento, a gente muitas vezes investe muito na cerimônia e nunca mais investe no casamento. Compre livros para o seu casamento crescer. Viaje, é uma coisa que a gente faz também, né? Muito gosta de fazer. Claro que nesses 2 últimos anos não fizemos muito isso, né? Mas
Quando puder, viaje, você é a sua esposa. Se puder, deixe os filhos. Se puder, gaste. Pague caro naquele hotel de R$ 1.000 por noite. 2 estrelas. De 3 estrelas, 4, não interessa, mas gaste. Isso é investir no casamento, financeiramente. Não tenha dó de gastar dinheiro no seu casamento. Vale a pena. Pode ter certeza que vale a pena investir no casamento. Então essas são as saídas, né? E no momento, é claro, você não vai conseguir enxergar sozinho. Você fica como se tivesse algo, um palmo na frente do nariz, você não consegue enxergar. Algo está te cegando. Você precisa sentar, olhar onde você está e para onde você quer ir. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Já que, né, o pessoal... Olha aqui, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né, tem alguns anos atrás, e a pessoa falou que procurou um psicólogo Você responde para de casamento. Né? Aí procurou um psicólogo que não é cristão, essas coisas assim, tudo bem, não tem problema, né? Se estiver considerando, beleza. Aí na hora, quando falou comigo, o psicólogo falou, perguntei ele o que o psicólogo falou, né? Aí falou assim, não, falou para poder separar. Ué, como assim para separar? Não está dando certo, a ser feliz. Eu falei, meu amigo, primeira coisa de salvar seu casamento, sai desse psicólogo aí. Ela é uma mulher, sai dela, porque não tem cabimento. O psicólogo fala para você separar. Você tem que ir para psicólogo para te ajudar no casamento. Você está falando para separar? Pode. Aí que surge a pergunta. Temos vivos também, né? E tudo. Quem são essas pessoas que podem ser os nossos conselheiros? Porque hoje você vai falar com... Eu não sei, hoje você vai falar com uma pessoa que não é da igreja, nem talvez até na igreja se bobear, né? A pessoa para o casamento, a pessoa só vai falando coisa negativa e tudo assim, né? Quem são esses conselheiros que você falou que nós temos que ter esses conselheiros, não é isso? Você falou o livro e tudo, mas pessoas, que pessoas é essa que nós temos que procurar para não procurar a pessoa errada? São pessoas sábias e que envergonhadamente a gente tem que dizer que a gente tem poucas. Em Coríntios eles tinham um problema a tal ponto que o irmão processou o outro. Não sei por qual motivo, mas supondo aqui que um irmão ficou devendo pro outro e aquele que não pagou, né, foi processado pelo irmão. E Paulo ficou sabendo, né, dentre tantos outros problemas, ele falou, que absurdo, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? A igreja vai julgar o mundo? Vocês não sabem que a igreja vai julgar os próprios anjos? Se por acaso, e até Paulo fala, eu digo para vergonha de vocês não têm ninguém sábio aí não? E, infelizmente, eu acho que nós estamos nessa situação também ainda hoje, que nós temos poucas pessoas sábias. Bem, como mencionei, a Teca me corrigiu, né, um psicólogo. Procure um conselheiro. Aí você vai, claro, que procurar algo para salvar. Psicólogo vai falar para você o que você quer fazer, ou às vezes o que você está com desejo. Porque a psicologia, basicamente, ele tem a intenção de não interferir. Né, de dizer para você o que você está sentindo. Você fala, mas deu vontade de matar aquela pessoa. Aí o psicólogo vai fazer você pensar fazendo a mesma pergunta. Então você ficou com vontade de matar? Aí você fala, mano, não é matar. Aí você vai explicar, não é, etc. É a mesma coisa, ele vai fazer um espelho assim para você dizer o que você está pensando. Mas nós, principalmente os casais mais velhos, Tiago nos ensina, se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Mas peça com fé, ele diz. Então nós, casais mais velhos, eu me considero também um dos casais agora velhos, né? Porque depois que eu fiz 18 anos de casamento, eu comecei a dar pitaco em tudo quanto é casamento, né? Porque eu já era maior de idade de casamento. E agora com 32 anos, então, muito mais. E o que eu preciso? Eu preciso de sabedoria. Nós, casais mais velhos, precisamos sabedoria, começar a ensinar os mais novos. Paulo fala para Timóteo que Timóteo deveria falar também para as mulheres mais velhas que elas deveriam ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. A gente não tem isso, não está vendo isso na igreja acontecer. Em todas as igrejas de Cristo estou mencionando. Faltam sábios. Talvez não sejam necessariamente presbíteros, mas os presbíteros, assim, indubitavelmente têm que ser sábios mesmo. Mas, além deles, faltam sábios, pessoas que buscam por sabedoria.
Na congregação dos meus pais também eu fui ajudar alguns anos atrás e eu cheguei lá e meu pai é um dos anciãos, assim, dos mais velhos da congregação. E eu reuni todos os homens e falei para ele, mais alguns irmãos lá do mesmo tempo, lá mais de 40 anos na congregação lá. Falei, ó, para vocês não ter mais nada para falar o que vocês já não têm ouvido. Peçam só por sabedoria. É só isso que eu posso dizer para vocês. Então, falta na igreja sábios. Falta na igreja conselheiros, não profissionais. Não precisa ser profissional. Não precisa ser inteligente, precisa ser sábio. Inteligência, você faz um curso, você consegue. Sabedoria vem lá de Deus, lá do alto. E não tem idade. Precisamos de conselheiros para jovens, precisamos de jovens conselhando jovens, precisamos de mulheres conselhando mais novas, conselhando as jovens também, não? Precisamos de homens aconselhando outros homens, precisamos de sábios. Então, realmente, o que nós devemos fazer? Quando eu menciono livros, por exemplo, primeiro, são livros cristãos. De um modo geral, livros cristãos. Então, eles têm a boa intenção de unir as pessoas, os casais. Eles acreditam nas coisas básicas, né? O casamento foi criado por Deus, o casamento deve ser indissolúvel, Deus odeia o divórcio, as coisas básicas os conselheiros acreditam nos livros. Eu nunca li um livro, das várias denominações que eu já li, nunca li um livro sobre casamento dizendo divórcio é a melhor saída. Nunca. Nunca. Eles sempre falam não ao divórcio. Não ao divórcio. Então, e eles falam com propriedade até, e muitas vezes falam muitas coisas que nós deveríamos aprender mais para falar. Então, Deus também tem usado eles nesse sentido. Talvez doutrinariamente eles têm vários erros, mas no casamento, pelo menos, a gente tem uma segurança um pouco maior nesse caso. Graças a Deus.